Olá, eu sou o professor Roberto Brasileiro. Eu estou com o arquivo cap14.xlsx aberto. Eu vou continuar com as atividades nesse arquivo. Na última aula eu trabalhei com a atividade 1, classificar. Agora eu vou trabalhar com a atividade 2, 3, 4, que são referentes ao recurso de filtro. Tá? Então, olha aqui, eu tenho um outro banco de dados, de novo, nada de linha em branco, nada de coluna em branco, tá? Ele é também pequeno. E eu quero fazer um filtro de forma que sejam apresentados apenas os registros da Bahia. Isso é muito simples no Excel, tá? Eu não preciso selecionar nada, eu posso deixar qualquer célula aqui marcada. Eu venho e ativo o filtro. E depois eu venho aqui, ó, o filtro fica com essa caixinha aqui do lado da célula. Eu venho aqui e quero só Bahia, então eu desmarco, opa, não é nesse aqui não, aqui é a região, desculpem, eu quero só Bahia, eu venho aqui no estado e desmarco tudo e marco só Bahia. Pronto, automaticamente ele vai ser feito. Para você perceber se tem filtro num banco de dados, você pode ver que ele fica com esse símbolozinho aqui, ó, do filtro. Então, se você tiver várias colunas, mais de uma coluna com isso, você vai ver que tem um filtro. Para você tirar o filtro, você tem vários caminhos. Um caminho é clicar em cada coluna, digamos que você tenha várias colunas com filtro, você vai clicar nela e vai vir aqui, ó, limpar filtro. Tá? A outra opção é na própria guia dados, você tem a opção limpar filtro. Esse aqui é melhor, em geral é melhor, porque você tira todos os filtros de uma só vez. Então, clico aqui, ele volta para o que estava antes. Bom, vou pular agora para a atividade 3, é o mesmo conjunto de dados, eu tenho aqui, e agora eu quero fazer um filtro de forma que sejam apresentados apenas os dados das farmácias com número igual ou superior a 5 funcionários e faturamento superior a 200. Então vamos lá, eu vou ativar o filtro, né? Então eu vou pegar e vou selecionar primeiro, seguindo ali o que ele está falando, apesar de que a ordem aqui acho que não vai fazer diferença, mas pode ser que uma dessas faça a diferença. Então, existe uma ordem sim para a gente fazer o filtro. Primeiro eu vou fazer número igual ou superior a 5 funcionários. Então, eu vou pegar funcionários e vou fazer o filtro. Nesse caso aqui, não posso fazer por aqui desmarcando, ou eu posso fazer um filtro de número. Tá? Então, eu posso fazer, eu quero que seja igual ou superior a 5, então eu venho aqui maior ou igual a. Eu poderia também desmarcar aqui, mas aí, a depender de como for. Aqui está até fácil de fazer, mas poderia não estar fácil, né? Então, maior ou igual, ele vai dizer aqui o que é maior ou igual, eu quero maior ou igual a 5. Pronto, vou dar OK. Então, só tem agora farmácias com funcionários com mais de 5 funcionários. E agora eu faço faturamento, ou faço o mesmo filtro, de forma similar, também dava para fazer por aqui, ó, mas eu vou também fazer por aqui. Superior a 200, não é maior ou igual, é só maior, tá? Superior a 200. Dou OK, automaticamente eu filtrei. Então, observe que aqui eu tenho dois símbolos de filtro, eu tenho essas duas colunas filtradas. Se eu quiser limpar o filtro, eu posso vir nessa, limpar, ou nessa daqui, limpar, quer dizer, eu teria que fazer em uma, depois fazer em outra. Ou então eu venho aqui na própria guia dados e faço o filtro de uma única vez. Então, assim, é muito simples trabalhar com filtro. Vamos pegar o caso de filtros bem avançados. Tem um recurso de filtro avançado. Claro, quando a gente vai filtrando e colocando muitos critérios, a tendência é que a gente não fica com quase nada, né? É tipo assim, a gente vai filtrando, então não vai sobrar nada de dado. Então a gente, assim, usa muito o filtro, mas usa pouco o filtro avançado. Olha o que eu quero aqui. Vamos usar um filtro avançado. E eu vou selecionar apenas os registros das regiões Nordeste e Centro-Oeste. No caso da região Nordeste, apenas as farmácias com número de funcionários igual ou maior a 6 e faturamento maior ou igual a 170. As duas condições. Para o Centro-Oeste, número de funcionários igual ou maior a 5, faturamento inferior a 200. Bom, quando a gente faz um filtro avançado, o que a gente faz? A gente repete o cabeçalho, né? Você vê que está igual, a gente cria essa tabela aqui auxiliar, repete o cabeçalho,
E a gente vai deixar tantas linhas embaixo dela quantos forem os critérios. Então, nesse caso aqui, eu tenho um para a região Nordeste e um para a região Centro-Oeste. E aí, qual é o da região Nordeste? Na região Nordeste é funcionários maior ou igual a 6. Então, aqui eu venho e coloco maior ou igual a 6. Observe que tem que ser na célula certa da respectiva coluna, tá? E faturamento maior ou igual a 170. No Centro-Oeste eu quero funcionários menor ou igual a 5 e faturamento inferior a 200, só menor que 200. Aí vamos lá. Para ativar o filtro avançado, eu vou deixar uma célula dentro do banco de dados, não da tabela auxiliar, mas do banco de dados selecionada. Eu vou clicar aqui em avançado. Vocês vão ver que automaticamente ele já identificou o banco de dados. Eu não preciso me preocupar aqui com o intervalo da lista, porque ele já selecionou. Aonde tem intervalo de critério, vou até apagar isso aqui para entrar de novo. Eu vou selecionar o critério, que é exatamente o que está aqui na tabela auxiliar que está em cima. Então eu venho e seleciono tudo. Tá? Não importa essas duas aqui que estão vazias, porque elas não têm nada, então não vai ser feito nenhum filtro aqui, nem aqui. E o ideal é deixar todas para ficar com o cabeçalho igual e a gente não correr o risco de, por exemplo, escrever alguma coisa errada e tal. Se você escreve funcionários aqui com acento e funcionários aqui sem acento, vai dar erro. Pronto. Ele pergunta se eu vou filtrar no local, eu vou deixar assim, eu posso levar para o outro, tá? E vou dar OK. Olha aí, filtro feito. Dá para ver por aqui, ó, não aparece aquele quadradinho aqui no canto, tá? O filtro avançado não aparece, mas a gente pode perceber que tem um filtro porque a gente vê as linhas, né? Da 14 pula para 16, depois pula para 21, para 27, então tem sim linhas ocultas aqui, uma forma da gente ver. Para tirar o filtro avançado, a gente vem e manda limpar. Então, quando eu clico em limpar, ele volta ao que estava. É um recurso que é considerado bem potente, digamos assim, mas de fato não tão utilizado. O filtro comum que a gente estava fazendo, que alguns chamam de autofiltro, ele acaba suprindo a maior parte das necessidades da gente. Nesse arquivo de atividades, eu tenho ainda a atividade 13, que envolve filtros, tá? E a atividade 14, que envolve filtros. Eu vou deixar ambas aí para vocês fazerem e vou passar para a próxima videoaula. Até lá!